A paz do Senhor, queridos irmãos e professores, estamos aqui para mais um programa da Escola Bíblica Dominical, subsídios teológicos para professores, e estamos estudando o terceiro trimestre de 2022. O título principal é Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. As sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Mais do que nunca, um tema que devemos estar focado, a volta de Cristo. Devemos estar preparados. E a nossa lição de hoje é a lição de número 2, que fala a sutileza da banalização da graça, né? É um tema tão importante e que muitas das vezes o inimigo, através de seus falsos mestres, tem trazido uma banalização de um tema muito importante e que devemos tomar cuidado. O nosso texto áureo se encontra na carta a Efésios, capítulo 2, e versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E a verdade prática, a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento e novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Nós não somos salvos, não é de graça, é pela graça. E a graça custou um alto preço. Você, professor, você domina bem a doutrina da graça? Faça a pergunta aos alunos: o que é a graça? O que significa a doutrina da graça? O que é a graça? Será que obtemos somente aquela resposta costumeira? A graça é o favor imerecido. Que favor foi esse que nos foi concedido? O que significa esse favor na nossa vida e qual é o impacto que ele pode trazer na nossa vida? Talvez o que precisa nesses dias atuais para que a gente para que não caia nessas armadilhas de Satanás que tenta trazer essa banalização, que tudo vale na graça, é ter um conhecimento bíblico do que significa a graça de Deus. Essa graça que Ele nos outorgou por meio do Seu Filho na cruz do Calvário, que hoje nos dignificou para que possamos chegar diante do Pai e nos outorgou o direito de termos a vida eterna. E muitas das vezes o inimigo tenta, por meio de vãs sutilezas, banalizar esse assunto tão sério. É preciso ter uma compreensão para não banalizar esse bem precioso. Que bem é esse? Essa graça que nos foi outorgada. E aí nós devemos ter o propósito, analisar a graça de Deus no sentido bíblico, no sentido histórico e contemporâneo, os dias atuais que estamos vivendo. Que os nossos alunos se conscientizem que a graça é um bem precioso que Deus deu para a nossa vida e por isso ela não pode ser banalizada, porque é por meio da graça que nós alcançamos a vida eterna. E não haverá uma segunda chance. Não haverá um de oba-oba e lá eu me viro, né? Como temos aí o jeitinho brasileiro, né? Lá eu me arrependo, eu choro e tal, e aí Jesus me perdoa e segue. O apóstolo Paulo trata muito isso na carta a Romanos sobre a graça. Ele tenta colocar isso sério, que não deve ser banalizada. Ela é o único meio, é a única forma de salvação para o crente. E outra coisa que deve também ficar enfatizado, que a graça, ela não dá licença para pecar, como infelizmente muitos pensam. Porque muitas das vezes as pessoas tentam colocar os irmãos sobre aquele versículo, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o que ele está falando isso no contexto, que se for a analisar, é no meio de uma sociedade pervertida, como era a sociedade grega. No meio daquela perversão,
a graça de Deus superabundou sobre o pecado daquelas pessoas. E agora lhes deu o direito de serem transformados, de serem feitos filhos de Deus, de terem agora uma nova vida. E é isso que deve ficar enfatizado. Não é porque a graça me é outorgada, não é porque a graça me foi dada e eu posso pecar e me arrepender e voltar e começa com essas sutilezas no nosso meio. Você deve fazer essas perguntas aos seus alunos. Pergunte a ele qual o entendimento dele sobre a graça. E outro ponto também que deve ser colocado, que a graça que nos foi outorgado custou um alto preço, ela não foi barata. Ela custou o sacrifício do Filho de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, onde ele derramou a sua vida para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Se não fosse isso daí, nós jamais teríamos o direito da vida eterna. Nunca que por nossos meios, por nossas próprias ações, nós alcançaríamos a salvação. Porque depois da queda, o que nos sobraria era somente a ira de Deus. Com o advento da graça, é a maior prova do amor de Deus pela humanidade. A graça, ela demonstra, isso deve ficar claro para o nosso aluno, ela demonstra a totalidade do amor de Deus para conosco. E ela revela o alto preço que foi pago pelo nosso Senhor na cruz do Calvário. Então, ninguém pode se salvar a si mesmo. Contudo, muitos ainda continuam ainda ofuscados. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Por quê? Porque muitas das vezes o nosso aluno ele não tem uma compreensão da doutrina da graça. E aí a importância de você, professor, na sua aula, buscar do seu aluno, fazer a pergunta: o que é a graça para você na realidade? O que ela significa na sua vida? Faça o seu aluno pensar e ver o que significa a graça na sua vida. O que ela tem trazido na sua vida. Qual a mudança que ela provocou em você e como ela se manifestou através de você, através das suas atitudes. Você realmente tem gratidão por esse favor imerecido? E são essas coisas que muitas das vezes nós não assimilamos. Sabe por quê? Porque estamos acostumados. Já estou salvo e seguimos a nossa vida. E muitas das vezes nós não damos o devido valor. E aí entra o problema da palavra-chave dessa lição, que significa a banalização. E o que é essa palavra banalização? É o ato, o efeito de banalizar, de tornar banal, comum, trivial. A graça que nos foi outorgada não é algo trivial, não é algo comum, não é algo banal. É algo muito importante na nossa vida. E ela deve ter o seu lugar certo na nossa vida. Devemos ter uma gratidão, porque é através dela que nós fomos salvos da ira de Deus, da morte eterna, para estarmos sempre com Ele. É algo tão importante que na nossa leitura diária, a leitura bíblica em classe, que encontra-se em Efésios, do capítulo 2, do verso 4 ao verso 10, no verso 7 diz assim, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então assim, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros. Hoje falamos da graça de Deus, mas nós não temos a noção real de tudo aquilo que ela nos proporcionará nos séculos vindouros. As abundantes riquezas
que ela nos traz para a nossa vida, devido à benignidade para conosco em Cristo Jesus, que Cristo nos outorgou. A vida eterna. Você já parou para pensar? Pergunta para o seu aluno, que é por meio dela que você alcançará a vida eterna? É por meio dela que você alcançará a vida eterna. Será que temos parado para pensar nesse dia a dia, nesse corre-corre, no trabalho, nas nossas muitas responsabilidades, nas nossas muitas atividades? Será que temos parado para pensar? A vida eterna, o que nos aguarda e o que Cristo tem feito por nós através da sua graça, da sua maravilhosa graça que nos outorgou esse direito. E aí, no primeiro tópico, vai trazer compreendendo a graça. E aí você deve trazer ao seu aluno a doutrina da graça, para que ele tenha um conhecimento do que significa a graça de Deus, que aprove Deus pela loucura do Evangelho, porque pela sabedoria de Deus os homens não compreenderam. Aprove Deus pela loucura do Evangelho trazer a salvação aos homens. Então, através disso, mostrar para os seus alunos a compreensão da doutrina da graça. E que essa graça ela é imerecida. Ninguém merecia. Nós não tínhamos condições de pagar pela nossa salvação. Está escrito lá em Salmos que o custo era muito alto e que todos os recursos não conseguiriam alcançar. A palavra de Deus diz em Romanos 3:10 que não há um justo e não há um justo sequer. E na lição vai fazer a menção da parábola ali em Lucas 7:42, quando Simão chama Jesus para um jantar. Simão, fariseu, aquele que tinha a luz, o conhecimento das Escrituras Sagradas, se achava talvez justos, e aí entra naquela casa uma mulher pecadora. E aquela mulher chorou e lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e secou com os seus cabelos. E aqueles que se achavam justos o recriminavam aquela mulher. Porém, Jesus, sabendo a intenção do coração, propôs uma parábola. Ele diz assim, havia 2 credores. Um devia 500 denários e outro 50. Porém, nenhum deles poderia pagar. Não é porque ele faz a menção do menor, o menor tinha condições. A parábola é clara. Nenhum dos dois tinha condições de pagar, pagar a sua dívida. A questão ali está falando da vida eterna. A questão ali está falando da salvação da alma. Mas Jesus sabia da intenção do coração deles. E ele faz uma pergunta. Quem é aquele que ama mais? E aí Simão diz o que perdoou muito. Ele disse, se falasses bem. Porque eu entrei na tua casa e tu não me deu água para lavar os meus pés. Mas essa mulher, desde quando entrou aqui dentro, ela lava com suas próprias lágrimas. Né? Então, não há que melhor. Muitas das vezes achando que está na igreja, achando que está fazendo a palavra de Deus, achando que já tem um conhecimento, acaba, de certa forma, acreditando erroneamente que tem algum direito diferente. Mas ali na parábola diz que nenhum deles tinha condições de pagar. Mas aquela mulher, ela recebeu, ela entendeu o favor imerecido e ela foi grata. Será que nós temos tido esse entendimento da graça que chegou até nós? Você já parou para pensar? Quantos povos ainda não foram alcançados? Quantas pessoas não conseguiram a compreensão e a graça chegou até nós e nos abriu o entendimento para a salvação, para a vida eterna e temos dado valor a ela? E é isso que deve ficar claro aos nossos alunos.
E no segundo tópico, a graça no contexto bíblico, e aí ela vai falar sobre a queda do homem, que é uma das doutrinas mais bem definidas na Bíblia, que daí vai falar sobre a queda, né? E a graça de Deus. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Então, o homem pecou, então era obrigado a satisfazer a justiça divina. E aí Jesus, o Filho de Deus, se dá em sacrifício. E agora ele satisfaz a justiça divina e agora abre para nós a misericórdia de Deus. A porta da misericórdia se abre, da graça de Deus se abre, para que a gente possa passar por ela e alcançar essa tão grande salvação. Assim como Deus é justo e da mesma forma ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor. O amor a Deus, a justiça e o amor de Deus à humanidade. Se, por um lado, a justiça divina exige punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou a prover a cruz como meio de justificação. Agora, por meio da justificação, nos dá o direito de iniciar um processo de regeneração, santificação e depois glorificação. A extensão da graça, está o segundo ponto. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Isso deve ficar claro. 1 Timóteo 2:4. A Bíblia diz que Deus busca que todos cheguem ao arrependimento. Isso não quer dizer que todos vão chegar, mas a graça de Deus é suficiente a todos. Deus ama a todos os homens, desde o mais vil pecador, do lugar onde ele estiver. Ele é amado por Deus, por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, todos são aceitos por Deus. Essa graça ela é extensiva a todos os homens. Ela é universal, contudo, essa graça não é universalista. Há uma doutrina, e aí você deve fazer, professor, uma distinção entre as doutrinas. Essa doutrina da graça universalista, como se todo mundo já estiver salvo, independente de religião, independente de credo, independente de se crê ou não. A graça já foi estabelecida e todos os homens serão salvos. Nós não cremos dessa forma. A graça, ela está disponível a todos, mas ela vai produzir os efeitos àqueles que a recebem. Só ela se torna eficaz na vida daquele que crê. E aí você vai ter os versículos bíblicos que estão lá em Marcos, capítulo 16 e versículo 16, e João, o Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 47. O terceiro tópico, a graça no contexto da reforma. E aí nós devemos fazer algumas distinções, porque da Idade Média, com a Igreja Católica Romana, ela tinha uma outra visão sobre a graça, que daí não era somente pela fé, mas também dependia das obras, uma graça meritória. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, senão nós acabamos aniquilando a graça. A graça por si só, ela basta para a salvação de todos os homens. Daqui a pouco eu quero ler o versículo que está em Tito, capítulo 2, e no versículo 11, né? Então a graça, ela não é meritória, a salvação não é por mérito, e sim pelo o sacrifício vivo em Cristo Jesus. Então nós devemos cuidar disso. A graça barateada, uma expressão de graça barata, foi introduzida na literatura para expressar uma vida cristã nominal e mundanizada. Então, de fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Tudo vale. Muitas das vezes nós abrimos a internet, vimos algumas denominações, e aí deve ser, pergunta ao seu aluno, como você deve, como um culto ao Senhor, tudo vale? Tudo pode? Essa é a pergunta que deve ficar. E muitas das vezes nós olhamos o que está à frente,
Nós julgamos o que está à frente, a pessoa que está à frente, mas aí devemos olhar para nós. Há a graça que está trabalhando dentro de mim, o que ela está produzindo na minha forma de me vestir, na minha forma de me conduzir nos negócios, na forma de como eu agir com os irmãos, na minha casa, no meu comportamento no trabalho, como ela tem agido na minha vida. Então, porque uma coisa muito séria que deve ser colocado, quanto mais cresce o evangelho no Brasil, parece que menos influência nós temos. E por que isso? Essa é uma pergunta que se deve ser colocada. Porque se o evangelho transforma, por que o evangelho que nós estamos pregando não está transformando? Será que as nossas atitudes falam tão altos que as nossas palavras não podem ser ouvidas? E essas são as perguntas que devemos fazer aos nossos alunos. E seguir, meus irmãos, com as palavras-chave. Vai permear todo o trimestre, que é a sutileza. A sutileza é um adjetivo de 2 gêneros que qualifica aquilo que é extremamente pequeno. São pequenas coisas que são introduzidas. Uma pequena semente se transforma numa grande árvore que produz muitos frutos, que tem semente dentro daqueles frutos e produzem outros. Essa árvore, que tipo de árvore que é? Árvore boa ou uma árvore má? Então nós devemos cuidar com isso. Então deve ficar claro que nós fomos comprados por um alto preço. Não é por mérito humano. Cristo pagou um preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. E isso é graça. E ela deve ser recebida. Recebida com ações de graça. Recebida com alegria, para que ela produza efeitos na nossa vida e que se manifeste através de nós. E um texto que você deve colocar aos seus alunos, que se encontra em Tito, capítulo 2, do verso 11, porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos, ela é pedagógica, ensinando-nos, que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos piamente neste século, sóbria, justa e piamente. Pergunta, aguardando a bem-aventurança e a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E é isso que devemos colocar aos nossos alunos, que devemos estar nesse grupo, nesse povo especial, zeloso e de boas obras. Porque esse é o povo que ele vai vir buscar. Então devemos estar apercebidos do que está acontecendo. Porque Satanás está usando das suas sutilezas nesses dias que antecede a volta de Cristo. Terminamos mais essa aula. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado por estar conosco. E convido que no domingo de manhã, todos os irmãos venham vai à escola bíblica presencial, cada um na sua igreja, na sua congregação. E que Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos.